Entrou. Entrou. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, os amados irmãos que estão entrando aí, medite na letra deste louvor. Após esse louvor que está tocando aí, nós já vamos entrar numa oração e numa palavra para nossas vidas no dia de hoje. É preciso buscar a face do Senhor, é preciso buscar a face do Senhor. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, pastor Renato, Pai do Senhor, Neide, minha sogra querida. Deus fiel e soberano. Parece. Medite na letra desse louvor. Buscar a tua face é preciso. Ludmila Feber. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tá? E jamais desistir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Preciso buscar a face de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nesse momento tirar alguns minutos de oração aqui, clamar ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e tem cuidado de nós nesses momentos de adversidade, né? Nesses momentos onde cada vez mais tem sido difícil buscar a face do Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele é ainda fiel de cuidar de cada um de nós. Então eleve o seu pensamento no Senhor, eleve as suas orações ao Senhor. Tudo que você tem buscado, pedido, creio que o Senhor é fiel de responder a tuas orações. Então vamos orar neste momento mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, mais uma vez, meu Pai, nós se colocamos. Diante, Senhor, de vidas, meu Pai, na qual tem se colocado aqui nessa live, meu Pai, para mais um momento de oração, um momento de palavras, Senhor. Para que nesses momentos, meu Pai, de isolamento, nesse momento de pandemia, Senhor, nesse momento, Senhor, onde nós temos visto o agir do Senhor de maneira especial, Senhor. E cremos, Senhor, que brevemente, Senhor, dentro de alguns instantes, meu Pai, estaremos, Senhor, retornando, Senhor, na comunhão do santo, meu Pai, na Tua casa, no templo do Senhor.
Mas cremos também, meu Pai, que através dessas lives, Senhor, na qual tem sido ministrada, Senhor, vidas têm sido alcançadas, palavras têm sido penetradas em corações, meu Pai. E eu creio, Senhor, que mais uma vez, nas Tuas mãos que é soberano e fiel, Senhor, atingirá cada coração nessa noite, fortalecendo, meu Pai, na certeza que Tu és um Deus de recomeço, Tu és um Deus de levantar do pó da cinza, Senhor, do pó dessa terra, Senhor, e fazer se ressurgir, Senhor, adorações sinceras, verdadeiras, Senhor, de corações, meu Pai, que outra hora clamou, Senhor, mas não tem sentido mais a presença do Teu Espírito, Senhor, inflamando de maneira especial. Creio, Senhor, que essa noite é uma noite de recomeço. Creio que essa noite é uma noite, meu Pai, deles acreditar, Senhor, e crer nas promessas que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, como de costume, meu Pai, em favor de cada família. Eu te peço em favor de cada casal, cada filho, cada filha, Senhor. Eu te peço, Senhor, a favor de cada ministério, Senhor, a cada liderança pastoral, a cada obreiro, Senhor, a cada líder de departamento, Pai. Senhor, que o Senhor possa levantar, fortalecer a chamada de cada um, meu Pai, e que nós possamos ver coisas grandes, firmes e extraordinárias da parte do Senhor se sucedendo, Senhor, através de cada vida, meu Pai. Senhor, que nesta noite a Tua palavra, Senhor, seja penetrante como uma espada de dois gumes. Que a Tua palavra, Senhor, que despede labaredas de fogo, meu Pai, que tem poder de incendiar a nossa alma e nosso espírito, que ela possa alcançar as nossas vidas mais uma noite, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, que cada vida, Senhor, que entrar nessa live, meu Pai, seja por um período de tempo, Senhor, ou seja para ficar até o fim dela, meu Pai, seja tocado de maneira sobrenatural pelo Senhor, e que elas possam sentir a Tua presença, meu Pai, com renovo, com restauração, com fortalecimento espiritual, com dons do Espírito sobre a vida delas, Pai. Senhor, pelo nome de Jesus, renova, Senhor, as nossas vidas, meu Pai, e toma, Senhor, em Tuas mãos esta live e a direção, Senhor, dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Vamos aqui fazer uma meditação numa palavra do Senhor, na qual se encontra no livro de Salmos, número 51. Um dos salmos mais profundo escrito por Davi. O Salmo de número 51. Ele ensina valores tremendo através da vida deste homem segundo o coração de Deus. Sem perca de tempo, eu quero fazer menção de alguns versículos até que o Espírito do Senhor me permita parar. Salmo de número 51. Eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas. Muitos que ouvem o Salmo 51 olha somente para a miséria da vida de Davi, no que tornou a vida de Davi, naquele período na qual ele escreveu o Salmo 51. Mas eu quero te dizer que nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para recomeçar. E nós vamos aprender um pouco com essa palavra na noite de hoje, amém? Salmo de número 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda-me a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 51 apresenta a sujeira de uma vida pecaminosa, na qual um homem segundo o coração de Deus se chegou num estágio da tua vida. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um coração de Deus não pelo o que Davi era por fora, porque a Bíblia diz que Davi era um homem de gentil aspecto, um jovem franzino, ruivo, mas um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração voluntário no servir a Deus, no compromisso com Deus, no adorar a Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Davi foi escolhido do coração de Deus, porque Deus fez de quem Davi a ser um adorador por excelência. A vida de Davi, ela nos ensina o ápice da intimidade com Deus, ao ponto de Davi ter uma plena confiança que, apesar das perseguições que a tua vida lhe daria, ele tinha a plena convicção que num determinado ponto Deus o ouviria, responderia e agiria em teu favor. O Salmo de número 40 apresenta um Davi que espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vimos também um salmista que apresenta a alegria de ser convidado a estar na casa do Senhor. O salmista que diz: alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. O salmista que sabe que apesar do silêncio de Deus, Deus o ouve. Um homem segundo o coração de Deus a ter o ponto de intimidade que Davi teve com Deus, de saber que Deus, apesar de esconder a sua face, que Deus, apesar de não o escutar, que mesmo quando ele clamava apressadamente pelos socorros de Deus, ele tinha certeza que em um determinado momento Deus o ouviria. Davi, ele é um contraste de um ápice de intimidade ao ponto de escrever o Salmo de número 23 dizendo que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Não por ser o pastor e não por ter a certeza que nada vai faltar, mas pelo Senhor ser o Senhor da sua vida. A profundidade do Salmo 23 apresenta o ápice da intimidade de Davi com Deus, ao ponto de dizer:
Faze-me deitar em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Um salmo na qual ele apresenta que, apesar dele passar pelo vale da sombra e da morte, ele não temeria, porque Deus estava com ele. O salmista ele começa a apresentar que Deus ele é soberano, que certamente as bênçãos, as misericórdias do Senhor seguirão a ele por todos os dias da sua vida, ao ponto dele habitar em segurança na casa do Senhor por longos dias. O ápice da vida de um adorador, na qual tem intimidade com Deus. Mas nós vemos o contraste desse homem segundo o coração de Deus, do ápice da intimidade de confiar e esperar em Deus, na certeza que Deus se esconde, mas quando se apresenta para fazer coisas extraordinárias em favor da vida dele. É o mesmo Davi que por um momento de tempo toma decisões equivocadas em tua vida, ao ponto de sair fora da direção de Deus por 1 ano e 6 meses, e saindo das perseguições de Saul e habitando na terra dos filisteus, como nos narra o texto de 1 Samuel, capítulo de número 27. A adoração de Davi é algo diferente, porque Davi se alegra de trazer a arca para Jerusalém ao ponto dele dançar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz também que quando Davi, em 2 Samuel capítulo de número 11, era tempo dos reis batalhar e guerrear, e Davi era um guerreiro, Davi era a autoridade maior sobre Israel. Davi, ele tinha o ápice de ser aclamado pelo povo, por causa das vitórias na qual ele adquiria, sendo líder de um exército poderoso que vencia batalhas. A Bíblia diz que o tempo em que os reis saíam para pelejar, costumeiramente Davi estava na peleja. Davi liderava, era o homem de frente. Davi, como o líder maior de Israel, ele sempre estava em meio às pelejas, liderando o teu povo. Mas a Bíblia diz que naquele tempo Davi não sai. A Bíblia diz que naquele tempo Davi ele perde o sono. A Bíblia diz que naquele tempo Davi começa a andar sobre o terraço do seu palácio real. Só que a Bíblia diz que o inimigo ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, e os anjos do Senhor ele campa ao nosso redor. Quando nós vigiamos, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Quando nós deixamos de vigiar, o inimigo está ao derredor buscando quem possa tragar, e a Bíblia diz que Davi perde o sono em uma certa noite. E ele começa a caminhar no seu terraço da tua casa, que provavelmente era uma das casas mais altas de Israel, que dava visão de todo o reino para Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele vê uma mulher se lavando em uma das janelas. Só que o pecado ele começa no olhar, mas ele se conclui no desejar. Davi ele viu Betseba tomando banho, só que Davi desejou em teu coração em tê-la, porque olhar não é o mesmo de desejar. A primeira olhada é de uma natureza humana, é de um primeiro momento, mas o desejar é a continuidade de manter os teus olhos fixados naquilo que não convém a Deus. Olhar é momento, é lápis, é reação, é a nossa natureza.
mas o desejar é fixar o olhar e naquilo que deve se desviar. Davi olha e Davi deseja. O homem que clama o Senhor da vida dele como o teu bom pastor, toma aquela mulher, se relaciona com ela, cometendo ali um adultério, porque para cometer adultério é necessidade de ter uma aliança, e aquela mulher tinha uma aliança com um homem chamado Urias. Davi, ele deixa a intimidade com Deus para viver uma vida com seus próprios prazeres. Paulo, ele apresenta em Romanos capítulo de número 7 a briga entre a carne e o espírito, começando depois, e ele termina com Romanos 8. Mas Paulo apresenta que o bem na qual ele quer fazer, esse ele não faz, e o mal na qual ele não quer fazer, esse ele faz. Uma briga constante da carne e o espírito, na qual a carne, que se não for dominada por um processo de santificação, ela domina o espírito. Paulo está apresentando ali que a carne e o espírito, elas estão andando lado a lado, e se não houver um processo contínuo de santificação, a carne sobressai, o mal na qual não desejamos fazer, fazemos. Davi está com a carne e o espírito andando lado a lado, e ele comete o mal, ele adultera, ele peca, ele comete o que a palavra de Deus não tem acepções de pessoas. Ele faz o que a palavra não dá exceção de pessoas. Pode ser rico, pobre, rei, súdito, pode estar no trono real, ou pode estar na terra de Lodebar. Pela palavra de Deus não há exceção de pessoa no honrar, mas também no julgar. O mundo na qual nós vivemos, o sistema na qual nós vivemos, as cadeiras faz diferença no julgamento. Porque quem está em cima, se errar, tem cacife, tem costa larga. Só que no reino de Deus não. No reino de Deus você pode ser autoridade maior na terra. Não tem exceção de pessoas. Fruto do pecado começa a ser gerado. Davi recebe a notícia que Betseba está grávida. Davi, que era digno de morte pelo adultério, agora ainda tenta ocultar o teu pecado. Davi, ele traz, não vou me estender, Davi, ele traz Urias da batalha. Só que os planos de Davi são frustrados. Os planos de Davi não funcionam para ocultar os seus pecados. Davi então envia pela própria mão de Urias um recado a Joabe,
E o recado na qual Urias está carregando é a tua própria condenação, é a tua própria sentença, é a tua própria morte. Só que Urias, mesmo carregando a tua sentença de morte, ele é obediente. Ei, talvez você esteja carregando uma mensagem que ela vai te gerar morte. Talvez você esteja carregando uma mensagem que é a tua própria condenação, mas seja obediente, leve-a. Seja obediente, entregue-a. Seja obediente, faça, porque aquilo que é feito em oculto diante dos olhos dos homens, diante dos olhos de Deus não há nada oculto e nem encoberto. Urias é obediente, leva a tua própria sentença de morte sem saber. Joabe recebe a mensagem de Davi. Urias é colocado diante do fogo mais inflamado da batalha e Urias é morto. A notícia se chega no palácio. Israel perdeu muitos homens na batalha e Urias, o heteu, está morto. Davi diz: meu pecado está encoberto. Davi toma Betseba como esposa e o fruto no ventre está sendo gerado. Meus amados, aonde eu quero chegar com isso? Davi, ele é duplamente qualificado para ser morto por adultério e assassinato. Só que eu disse que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se arrepender. Porque a Bíblia diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, acharás misericórdia. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O salmista Davi, eu vou abrir aqui, no Salmo 23, quando ele termina no versículo de número 6, no momento do maior ápice de intimidade de Davi com Deus, Davi no ápice de estar no Santo do Santo, Davi ele diz: certamente a bondade e as misericórdias do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Só que o que nós fazemos no oculto, Deus revelará publicamente. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patente diante dos olhos de Deus. Davi acredita que teu pecado está oculto, não diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo, não aquele que nos vê no secreto e no oculto das nossas vidas. A Bíblia diz que o profeta Natan se chega diante do trono de Davi e ele vai contar uma parábola acerca de um homem rico que tinha ovelhas em abundância e de um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha que dormia nos seus braços e tinha ela como a sua própria filha. Mas esse homem rico, recebendo um viajante, não tomou das suas cordeirinhas, não, tomou da cordeirinha do próprio homem e matando-a. O profeta Natan começa a
desvendar uma parábola para Davi. E no furor da ira de Davi envia a sentença para aquele homem rico: é digno de morte, tem que restituir 4 vezes mais o que tomou daquele pobre homem. E uma coisa que nós precisamos entender nas nossas vidas é que por diversas vezes Deus nos conta uma parábola. Por diversas vezes Deus usa circunstâncias diante dos nossos olhos e pensamos em lançar os julgamentos. Só que o centro da parábola de Deus muitas das vezes é as nossas próprias vidas. Davi diz: digno é de morte o homem, e tem que pagar 4 vezes mais. O profeta Natan diz: Davi, tu és o homem dessa história, Davi. Tu que tomaste da mulher, tu que, aleluia, glórias a Deus. Ele começa a dizer: assim diz o Senhor, eu te escolhi, eu te ungi como rei de Israel, eu te dei o trono de Saul, eu te dei as mulheres de Saul, eu te dei a casa de Saul, e se isso ainda fosse pouco, Davi, eu te daria mais. Aleluias. Davi está sujo, manchado e agora revelado. A miséria da vida de Davi, a imundície da vida de Davi que estava oculta é exposta. E sabe o que eu aprendo com isso? O que Paulo, não me lembro bem agora, mas é num texto de Coríntios, que Paulo ele diz que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus gera arrependimento, na qual opera a vida. Davi se entristece porque ele lembra da intimidade que ele tinha com Deus. Talvez você não tenha uma iniquidade na tua vida, um pecado consciente. Talvez você não tenha chegado no ápice de um afastamento de Deus, como Davi neste momento. Mas talvez você já não tenha mais sentido aquele fogo do Espírito, da proximidade que você tinha quando você estava no Santo do Santo. Talvez você tenha sentido a presença do Espírito distante. Talvez você tenha se sentido como se estivesse no átrio, aonde você tivesse que entrar ainda no santo lugar, para que depois você pudesse se chegar no Santo do Santo. Mas o Espírito do Senhor, ele fala ao meu coração: não importa se você esteja no átrio, não importa se você esteja no santo lugar, não importa se a presença, aleluia, tem estado mais distante ainda, aleluia, glórias a Deus. Eu quero te convidar a entrar no Santo do Santo, na minha presença nesta noite, para que você possa sentir o renovo da minha presença na tua vida. Porque o momento de isolamento, o momento de quarentena, o momento de afastamento da minha casa te esfriou na oração, te esfriou na leitura da palavra, te esfriou no propósito, te esfriou na intimidade comigo. Mas hoje eu quero renovar a tua vida.
Oramanke forabaixo, orabacaramandei, foramandei, foramandai asev. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. A minha espada não se apartará da tua casa, Davi. Penso eu, conjecturando que quando Davi está sendo repreendido pelo Senhor, que a espada, que eu disse que não tem excepção de pessoa, é anunciada pelo profeta Natan, que estaria constantemente na casa de Davi. Eu penso, Natan me deu uma oportunidade de fazer uma única oração. Davi, ele sabe que ele está sendo julgado por Deus e sabe que Deus vai operar a justiça dele sobre a tua vida. Davi está dizendo para o profeta Natan, uma única oração. Deixa eu realizar minha última oração e você continua a entregar a mensagem que Deus tem para a minha vida, Natan. Creio que naquele momento o Espírito Santo cessa os lábios de Natan por um período distante. A miséria da vida de Davi. O Davi que no Salmo 23 diz: não tema a morte, porque eu sei que tu estás comigo. O Davi que antes de dizer que o pastor dele é o bom pastor, ele diz: ele é o Senhor em primeiro lugar da minha vida. Naquele momento, com o coração quebrantado e contrito, Davi se prostra. Davi se lembra da promessa. Davi se lembra quando Deus tirou ele de trás das malhadas para sentar ao trono. Davi começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu adulterei, eu sei que eu mandei matar um homem, mas eu não pequei contra o reino, eu não pequei contra os súditos, eu não pequei contra os profetas, eu não pequei contra a minha vida, contra ti somente pequei. Porque quando pecamos, nós infringimos a santidade dele. Quando nós pecamos, nós afligimos a ele. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eu errei, julga-me. Tu és certo em me julgar, tu és puro em me julgar, porque eu sou sujo e tu és santo. Em iniquidade eu fui formado, em pecado eu fui concebido.
Mas olha que lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Davi é rei. Davi lidera uma grande nação. Davi lidera um grande povo. E não qualquer povo. O povo eleito de Deus, Israel. E Davi está dizendo: renova-me. Davi está dizendo assim: renova a minha vida. Cria um coração puro e renova a minha vida. Davi está dizendo: da maneira que eu estou, eu não posso estar sobre o trono. Da maneira que eu estou, eu não posso dirigir palavra a Israel. Do jeito que eu estou, eu não posso cantar com o povo de Israel. Do jeito que eu estou, eu não posso estar diante da tua presença. Então renova a minha vida. Mas por quais sentidos Davi está pedindo um renovo? Davi está pedindo um renovo para que ele possa estar diante do povo. Aleluia, glórias a Deus, sem ser apontado. Estar diante do povo sem ser julgado. Estar diante do povo na certeza que ele terá palavras para ensinar os transgressores a não pecar contra Deus. Renova para que eu possa ensinar os transgressores os teus caminhos e eles se converterão a ti. Aleluia, glórias a Deus. Abra, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. O salmista Davi, ele termina a tua oração. E quando o salmista Davi, ele termina a tua oração, o profeta Natan, em 2 Samuel, capítulo de número 12, aleluias, no versículo de número 13, então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Salmo 51. E disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Deus, ele não se arrepende, mas ele muda os planos. Quando um coração sincero e contrito se arrepende, confessa os seus pecados, confessa a tua ausência com Deus, confessa o teu afastamento e pede para Ele: renova, porque contra ti somente pequei. Eu concluo para que nós possamos orar. Eu fiz uma anotação aqui e eu quero mencionar para os irmãos. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser renovado pelo Espírito Santo. A mancha na vida de Davi por causa do pecado era visível, tanto quanto ele como rei, quanto para os seus súditos. Por algumas razões, por sua posição, ele era autoridade máxima em Israel,
pelo seu prestígio, todo mundo aclamava a Davi, pelo seu histórico, a começar pela derrota que ele causou sobre a vida de Golias, pela sua inspiração musical, um arpista em excelência, compositor, cantor de salmos de adoração expressas como a maioria dos salmos na qual nós conhecemos, e por sua espiritualidade, como expressa no Salmo de número 23. A queda de Davi foi um vexame. A queda de Davi foi uma vergonha. A queda de Davi foi um horror, porque a queda de Davi não foi uma queda qualquer. Porém, graças à confissão que Davi fez, o reconhecimento do afastamento do Espírito Santo, e graças às misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, e o seu arrependimento sincero, Davi saiu da sujeira. Eu repito, Davi saiu da sujeira. Mas não só isso, a sujeira saiu de Davi. Fique com essa palavra para a tua vida. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser renovado pelo Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a tua vida. E eu quero fazer mais um momento de oração, deixar a bênção apostólica aqui. Mas antes de fazer essa oração, eu quero fazer um agradecimento a Deus. Porque desde o momento que começou a pandemia, o isolamento determinado e o afastamento congregacional do templo do Senhor, coloquei no meu coração de estar fazendo uma vez por semana uma oração e uma ministração de palavra para nossas vidas, para a edificação da nossa fé juntos aqui. E talvez seja essa a última, devido à flexibilidade do estado de São Paulo e pela fase que a nossa cidade aqui, a cidade onde eu estou, Parapuã, está, que possivelmente a partir do próximo dia 15, se assim for determinado também a lei municipal pelas nossas autoridades, vereadores e prefeitos, poderemos estar se reunindo de maneira organizada nos templos do Senhor para adorar. Creio nisso, que vai sair esse decreto para nossas vidas, obedecendo os distanciamentos e as devidas precauções determinadas pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. A gente vai poder estar adorando a Deus. Essa então será a minha última live da pandemia. Se acontecer, porventura, de não retornar os cultos, na próxima semana, na terça-feira, estarei aqui trazendo uma oração e uma palavra para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. E eu oro, Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença mais uma vez, meu Pai, eu expresso a minha gratidão e meu louvor a ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai, que neste momento, meu Pai, de isolamento social, Senhor, de pandemia, Pai, o Senhor nos fortaleceu, meu Pai, nos deu sabedoria, nos deu entendimento. Mesmo, Senhor, em meio a nossas fraquezas, o Senhor nos permitiu a cada semana, Senhor, estar entrando, Senhor, e orando juntamente com meus irmãos, Senhor, ministrando uma palavra também aos seus corações e ao meu coração, Pai. Senhor, nós vamos vidas, meu Pai, recebendo palavras, Senhor, de vitória, Senhor, palavras de cura, palavras de livramento, palavras de arrependimento. Senhor, nós vimos, meu Pai, vidas se convertendo a Ti, Senhor, e retornando para os seus caminhos, meu Pai, para a glorificação do Teu nome, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que a cada vida, meu Pai, que uniu fé comigo, Senhor,
no decorrer, Senhor, dessas semanas, meu Pai, na qual nós estivemos aqui, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, ser tocados, Senhor, e levados adiante, Senhor, a cada palavra, a cada oração ministrada, Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que eles sejam tomados, Senhor, e usados tremendamente, meu Pai, na glorificação e na exaltação do Teu nome, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre cada um, meu Pai. Senhor, e deixa aqui, meu Pai, essa palavra que nunca é tarde para se arrepender, que nunca é tarde para recomeçar, Senhor, nunca é tarde para receber o renovo da parte do Espírito Santo, Pai. Senhor, que cada um possa sair de posse dessa palavra e dessa oração, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero aqui também fazer menção à gratidão a Deus, a vida da minha esposa Franciele, canal de bênção na minha vida. Esse mês vamos fazer 6 anos que estamos casados, praticamente também 6 anos que estamos na presença de Deus e que fomos batizados para uma nova vida. Também as nossas filhas Beatriz e Miriam, que Deus abençoe a vida de vocês, que tem sido paciente e perseverante nesse propósito que eu tenho colocado nesse meio de pandemia para a edificação das nossas vidas. Amém? E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos deixem um amém e um brado de glória nessa live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e até uma próxima oportunidade, se Jesus assim nos permitir. Amém?